vamos lá. Hoje o nosso encontro é sobre o capítulo 8, né? Se eu não me engano. E no encontro passado o senhor acabou falando já sobre alguns tópicos desse capítulo. Bom, o Eu não capítulo sei 8 se você falou semana passada, não foi? A gente comentou um pouco sobre ele, mas eu acredito que, não sei, se o senhor aceitar, tem coisas interessantes também para discutir nesse, pelo menos coisas assim, dúvidas minhas, Bom, assim. vamos Não lá. sei se outras pessoas também. Chegou o Caô. eu também tenho uma curiosidade. Eu não sei por onde a gente começa agora. Bom, eu acho que o senhor chegou a comentar isso com a gente no outro grupo, mas não nesse, que é como e por que o senhor começou a pensar nesse modelo de universo eterno? O que vinha estimulando essa ideia de buscar a ausência de singularidade? Eu acho que eu falei já sobre isso, mas de qualquer maneira, veja, desde sempre, os físicos não gostam de infinitos. Toda a história onde aparece infinito significa que alguma coisa está errada com a teoria ali dentro. Então, na minha tese de mestrado, o José Leite Lopes, ele me deu como função tentar eliminar os infinitos que aparecem na teoria clássica do elétron. O elétron, na sua linha de universo, ele tem uma divergência. E, na verdade, essa divergência é muito desagradável. Então, já aí, né, isso foi em 1968, se não estou enganado, antes de eu ir para fora. E já aí ficava claro que os infinitos não devem fazer parte do jogo da física. O que me espantou muito foi que a comunidade praticamente completa dos físicos aceitou tranquilamente o fato de que o universo tinha uma singularidade Big Bang. A razão principal para que isso fosse aceito foi o fato de que o universo tinha um processo de expansão observado. Mas já naquela época, já nos anos 80, 70, tinha ficado claro que a teoria, na verdade, não exige que apareça uma singularidade, a não ser que as condições sejam aceitas. E, na verdade, essas condições não são todas elas aplicáveis no nosso universo. Então, aí começou essa história de, como dizia o Carlos Mondandrade, vai ser gosto na vida, porque, na verdade, isso me criou um problema do diabo com os meus colegas, porque eu era uma espécie de singularidade da comunidade. E isso foi desagradável, porque não se colocou mais a questão do ponto de vista simplesmente científico, mas a questão ficou quase emocional. E eu sabia que isso era um problema para a comunidade que não é física, não são cientistas. Tanto é que ainda hoje, mesmo depois de várias intervenções de várias pessoas na física argumentarem contra a identificação do Big Bang com o começo do universo, se você perguntar a qualquer pessoa que não tenha assistido às nossas conversas, ela vai dizer que os físicos mostraram que o universo começou com uma explosão há alguns poucos bilhões de anos. E isso vai se arrastar muito tempo, porque é complicado de você mudar uma visão que as pessoas que não são da área foram
digamos assim, foram submetidas, eu diria. Professor, pegando meio uma ponte do que você falou aí, você acha que conseguindo solucionar a massa dos neutrinos seria uma possibilidade de identificar a antimatéria e, assim, tentar entender como as galáxias são formadas e não necessariamente só havendo o Big Bang para as galáxias começarem a se formar? Veja, vamos separar os problemas. A formação de estruturas, galáxias, qualquer coisa, não depende da massa do neutrino. Na verdade, depende simplesmente de instabilidades gravitacionais, seja neutrino massivo ou não. Isso não tem nada a ver. Por outro lado, a formação de estruturas no universo que tem singularidade, ela tem características muito próprias. Em um universo que tem bounce, as características são diferentes. Então, na verdade, com as observações nos próximos anos, a gente vai poder determinar realmente se houve ou não um bouncing através da análise da formação de estruturas. Quanto ao papel do neutrino no universo, em princípio, ele ainda não se sabe muito bem se o neutrino tem um papel importante na formação da estrutura, na formação da geometria do universo. Embora o neutrino seja bastante denso no universo, ou seja, há bastante neutrino, na verdade, isso não mostra que ele é o principal responsável pela evolução da geometria. Ainda nós achamos que a evolução da geometria se deve, por um lado, à matéria que existe, não necessariamente neutrino, e à radiação, tá certo? Igualmente, e até mesmo, em certas circunstâncias, o próprio campo gravitacional formando estruturas. Ou seja, o campo gravitacional, por ser não linear, ele pode se autoalimentar. Ficou claro? De qualquer maneira, a formação de estruturas não depende da massa do neutrino. Não, sim, mas eu disse mais no sentido, tipo, entendendo como ele funciona, a gente conseguiria entender como o universo funciona também, assim, em questão de conseguir achar a antimatéria junto com o entendimento de como o neutrino funciona em si, assim. Ele é todo doido, cada um funciona de um jeito maluco, assim. Entendi. Na verdade, a questão da antimatéria é um problema que o Sakharov tentou resolver e que muitas pessoas hoje em dia ainda continuam tentando resolver. Porque a antimatéria no universo, aparentemente, pelo menos, é uma quantidade muito menor do que se poderia esperar, supondo que valha a lei física local, que a matéria e a antimatéria têm propriedades bastante semelhantes, antissimétricas, se você quiser, mas bastante semelhantes. Então, na verdade, a produção de matéria e de antimatéria deveria ser absolutamente igual. Então, a pergunta crucial que os físicos se fizeram, o Sakharov tentou responder isso lá no começo dos anos 50, por que, então, no nosso universo não tem antimatéria? Ele argumentou dizendo uma coisa parecida com o que você acabou de dizer, que, na verdade, o responsável por isso é o campo gravitacional. Ou seja, no universo em expansão, quando a curvatura do espaço-tempo for muito forte, e isso acontece naquele momento de condensação máxima, lá atrás, processos diferentes do que estamos acostumados no laboratório terrestre podem acontecer. Isso se insere numa coisa que eu já comentei com vocês, de que as leis da física terrestre não são necessariamente leis cósmicas.
porque, embora, obviamente, a gente comece por examinar, obviamente, por extensão natural, que as leis físicas terrestres sejam as mesmas em todo o universo, até mesmo porque, supostamente, por coerência. Mas, na verdade, nós vimos, não sei se eu cheguei a falar sobre isso, porque eu estou falando dei essa palestra para o pessoal de Coimbra, já estou me confundindo se eu já falei com vocês ou não. Então, na verdade, são duas grandes linhas de explicação por que, na verdade, a dependência cósmica das leis físicas é quase que uma inevitabilidade. Uma teórica, com Kurt Gödel, e outra observacional, com Saharov, que é exatamente isso que a gente está falando, sobre a ausência de antimatéria no universo. Ou seja, pode ser desagradável isso para nós, porque nós somos muito ligados no nosso umbigo, mas, na verdade, o universo está pouco falando do que acontece na Terra. Ou seja, pode ser que as leis físicas sejam distintas ou, de uma certa maneira, vamos deixar isso bem mais claro, que a gravitação, quando ela for intensa, ela produz excitações que não acontecem observacionalmente quando ela é muito fraca. Por exemplo, na Terra, o campo da Terra é muito fraco. Então, na verdade, o que acontece aqui, você vê, os físicos do CERN e do Fermilab, eles não precisam saber a teoria da gravitação, porque para eles tudo funciona como se o universo fosse plano. E, na verdade, os processos que acontecem lá no CERN, na verdade, não dizem respeito de jeito nenhum à gravitação. Isso foi passado como se fosse uma verdade para qualquer situação no universo. Uma hipótese boa, mas pode não ser verdade. E a gente está vendo que não é verdade. Obrigada. Professor, gostaria de saber assim, por que a comunidade científica ela se baseia mais pela teoria do Big Bang, vamos dizer assim. Existe algum grau de confiança que ela demonstra? Veja, de uma certa maneira, o ponto crucial foi o seguinte. Até 1964, haviam dois grandes cenários competitivos, digamos assim. Bom, antes de mais nada, a cosmologia era examinada por meia dúzia de pessoas. Na verdade, não havia muito interesse em cosmologia. Tem dois tipos de explicação para isso. Uma que diz que os físicos estavam interessados muito mais em conhecer o que acontece lá no interior da matéria do que no universo. E outra que argumenta que nós tínhamos poucas observações de caráter cosmológico. Então, uma mistura dessas duas explicações faz com que, na verdade, até os anos 60, pouquíssimas pessoas se interessavam pela cosmologia. E havia cenários teóricos formais. O cenário de Friedman, que foi de 1917, e mais tarde, pelos anos 40, o cenário do modelo do universo estacionário do Fred Hoyle. O Fred Hoyle argumentou de uma maneira simplista que aquilo que nós imaginávamos ser homogeneidade espacial, ou seja, nenhum ponto do universo espacialmente falando é distinto do outro ponto, daí o termo, o espaço é homogêneo, todas as propriedades de um ponto são iguais às do outro. Ele generalizou isso para o espaço-tempo, ou seja, ele disse, não somente geometria não importa, ou seja, espacialmente as configurações são absolutamente idênticas no universo, como também a história não importa, ou seja, a evolução do universo também não muda a configuração. Ou seja, ele teve, então, um universo que, embora não fosse estático, era estacionário. A diferença é que o estacionário é que há uma variação temporal, mas essa variação temporal é constante. Ela não muda com o tempo. O estático é
não há nada que se mexa. O universo é estacionário, não tem absolutamente nenhuma variação temporal. E essa variação temporal do Fred Hoyle também tem a ver com várias questões envolvidas, não vou entrar muito nessa história, senão vou levar a gente longe. Mas, de qualquer maneira, essas são as duas possibilidades. Ou seja, a possibilidade do Fred Hoyle era de que o universo não tinha, na verdade, uma verdadeira dinâmica distinta de ponta a ponta. Ela sempre é a mesma configuração. E lá pelos anos 64, houve uma observação da radiação de fundo 3 graus Kelvin, 2,7 graus Kelvin. E essa radiação de fundo era, na época, dificilmente ser explicada pelo modelo do Hoyle. Isso não é bem assim, mas é o que ficou para a história. E, na verdade, por causa disso, o modelo cosmológico do Fred Hoyle foi jogado para fora. O modelo do Fred Hoyle era o modelo do universo eterno. Só que esse universo eterno tinha a mesma configuração o tempo todo. Tá certo? Então, você tinha um universo eterno, mais estacionário, e o universo dinâmico do Friedmann. Quando você descobriu que havia essa radiação cósmica de fundo, você, então, disse, então a temperatura dos fótons varia com o tempo. Consequentemente, há uma dinâmica por trás disso, consequentemente, não vale mais essa ideia do Fred Hoyle de que os tempos são absolutamente idênticos. Ou seja, as propriedades variam com o tempo cósmico. Está claro até aqui? E, na verdade, dando um pouquinho mais adiante, durante muito tempo, desde quando nós fizemos o nosso modelo, nós aqui no Brasil e os russos na União Soviética, em 79, a ideia de um universo eterno ficou na cabeça de muitas pessoas, inclusive de alguns alunos meus que foram embora, por acharem que eu era, digamos assim, fora do mainstream, o que, aliás, era verdade, mas porque achavam que o universo eterno do Bunsen devia ser identificado com o universo eterno do Fred Hoyle, porque é uma bobagem. Porque o Bunsen não tem essa configuração de um universo estacionário, ou seja, um universo com Bunsen, cujo tem um colapso depois de uma expansão, ele varia com o tempo, ou seja, as propriedades variam com o tempo. Não é como o universo de Hoyle e Companhia Limitada, Margaret Kay e outros, ele não é estacionário. A única semelhança é que ambos os universos são eternos, ou seja, não tem singularidade. Entende? Está claro isso? Então, professor, de um certo modo, essa discussão ela ainda está em aberto. Então, não existe um caminho mais correto a ser seguido, não, atualmente. Veja, não se trata de um fla-flu, porque, na verdade, não é a pessoa de um grupo ou pessoa de outro grupo. Na verdade, como qualquer processo na científica, quem vai decidir é ou argumentações teóricas ou observações. Então, por exemplo, eu acabei de falar ainda há pouquinho para a Ana que, na verdade, a configuração das distribuições galácticas são distintas num cenário do Big Bang e num cenário do universo com Bunsen. Então, quando nós tivermos aprofundado essas observações, vai ficar claro que nós tivemos realmente um começo explosivo, aos poucos do Gaussiano, ou, na verdade, temos um Bunsen. Eu apostaria que Deus não é perverso para fazer um modelo do universo com singularidade. Certo, certo. Obrigado, professor. Mas essa teoria não vai muito também da ideia da humanidade querer ser única e, sei lá, por mais que a gente busque outras vidas em outros planetas, a humanidade quer sempre ser meio que o centro do universo e essa teoria tomou uma proporção gigante nisso e está sendo até hoje sendo aceita? Exatamente. É isso mesmo.
Quer dizer, na verdade, nós olhamos muito o nosso umbigo. Nós achamos, muitas pessoas, eu diria que quase totalidade, acredita que nós temos uma importância muito grande no universo. As pessoas acreditam, acham, quando eu falo sobre isso, as pessoas dizem, não diga isso, você está jogando as pessoas para a religião. Eu não vejo por quê. E veja você, o fato de você não ser o centro do mundo não faz de você uma pessoa insignificante. A nossa significância não tem nada a ver com o universo. A nossa significância tem a ver com a nossa sociedade. Entende? Nós somos, de uma certa maneira, deveríamos ser irmãos, porque pertencemos à mesma espécie humana, não somos por várias razões políticas e sociológicas, digamos assim, mas, na verdade, isso faz da gente um membro do universo. Entende? Se existem outros planetas ou com outras espécies de vida, isso não me atrapalha em nada, nem me favorece, nem me desfavorece. Não vejo muito interesse nisso. Entende? O meu interesse maior é tentar mudar os problemas que nós temos entre nós. Imaginar que o problema vai ser resolvido com extraterrestres é mais ou menos imaginar que o problema vai ser resolvido com o Bolsonaro como presidente. É tão absurdo quanto isso. Professor, quando o senhor fala com relação a match, né, que pronuncia, não sei a pronúncia correta, match, sobre a questão da é o físico? Isso. M-A-C-H é mar. Mar. Mas eu não acredito que seja a pronúncia correta, mas em cima, vamos fazer mar. Mar. Então, na questão da origem da massa, né, tem um trecho aqui que eu achei ele bem legal, assim, e eu queria que você pudesse falar um pouco sobre ele, se você puder, que é a ideia... Isso. A ideia de aceitar que Mach tinha razão ao considerar que a origem da massa individual de cada corpo, macromicroscópico, estava intimamente ligado às propriedades globais do universo, só me pareceu claro quando calhou de chegar às minhas mãos um livro de filosofia de Robert Musil. Eu conhecia por ter lido... Que página é isso? Página 81. 81? Isso. Aí o senhor fala que você conhecia essas questões filosóficas e do Musil, anos antes, na sua obra O Homem Sem Qualidade. E aí eu fiquei pensando, eu não sei se faz sentido, eu gostaria que o senhor pudesse falar se faz sentido ou não, ou o que faz sentido, que se o que o senhor quer dizer aqui é que talvez as nossas qualidades não estão conectadas, e nossas, quando eu falo nossas, é do universo mesmo, né? Não estão conectadas a nós mesmos, no sentido material, mas a propriedades globais, assim, porque eu achei legal, porque pareceu tão poético, assim, essa questão, e aí, não sei se faz sentido nesse sentido. Olha só, na verdade, isso tem uma longa história, e lá atrás havia uma discussão entre o local e o global, ou seja, as propriedades do universo são determinadas a partir das propriedades locais, ou seja, quando a gente começou a investigar a existência de átomos, e cada vez a gente ficou convencido de que havia quantidades elementares, e essas quantidades elementares podiam constituir os objetos, as substâncias. Então, todo o universo começaria a ser construído dessa maneira. Você tem elétrons, prótons, depois você tem átomos, depois você tem moléculas, depois você tem substâncias, e aí você vai crescendo. Então, se imaginava que o local determinava todas as propriedades do global. Por outro lado, os matemáticos lá, com a sua topologia, argumentavam que as propriedades locais são determinadas pelas propriedades topológicas, ou seja, pelas propriedades globais do universo. Essa batalha, digamos assim, local-global, veio se arrastando, e ainda hoje ela se arrasta entre a maior parte das pessoas,
que não se tocaram com aquela solução que não sei se eu falo nesse livro, mas que aquele matemático Altman, que eu já comentei com vocês, eu acho, estabeleceu. Segundo Altman, ele é digamos, há um compromisso entre local e global, de uma tal maneira que você não pode simplesmente determinar as propriedades locais só são organizadas com coerência com as propriedades locais, ou seja, local e global seriam unificados no mesmo aspecto. Claro está que, do ponto de vista científico, isso é complicado. Por que é complicado? Porque toda a nossa física, vocês devem estar estudando a física, vocês devem estar estudando a mecânica, depois o eletromagnetismo, e você sabe que a maior parte de toda a nossa física se dá através de equações diferenciais. Equações diferenciais são equações que acontecem no ponto, na vizinhança de um ponto. E, na verdade, em nenhum momento você discute propriedades globais, a não ser como consequência de fixação de contornos ou coisa parecida. Existe, na verdade, uma linha de investigação no qual você utiliza processos integrais, ou, se você quiser, diferencial e integral, para examinar questões que têm exatamente essa conexão entre local e global. Mas isso não é a maior parte do que acontece na física dos dias de hoje. Ou seja, a maior parte da física dos dias de hoje ainda é aquela física que começou há 300 anos atrás, no qual você tem equações diferenciais. As equações diferenciais são importantes. Com a vinda da mecânica quântica, isso mudou radicalmente, de uma certa maneira, mas não foi substituída por equações diferenciais de outro tipo. Então, o que se mudou foi outra coisa, em relação com as observações, com relação ao princípio de incerteza e essas coisas todas. Mas, na verdade, não se alterou esse aspecto crucial, que é determinar as propriedades globais a partir das propriedades locais. E quando o senhor fala dessa questão local-global, a gente poderia separar, assim, pensando em conceitos, né? O global enquanto essas questões topológicas e o local enquanto essas questões relacionadas como se diz? A física das partículas? Certamente. As físicas, sim, mas, na verdade, estava falando de equações diferenciais. Quem determina a propagação dessas características são as equações diferenciais. No caso da mecânica quântica, a situação é um pouco diferente, mas a gente pode depois voltar a isso. Mas, na verdade, é exatamente isso. Quando se descobriu que o universo, porque isso, na verdade, o universo, até o começo do século XX, era um mundo newtoniano. Ou seja, não havia a possibilidade de você descrever o universo dentro da física. Não existia isso. Então, na verdade, quando se descobriu que não só podia se descrever as propriedades do universo dentro da física da gravitação, certamente, e mais ainda, quando mais tarde se descobriu que o universo era um processo dinâmico, a situação ficou bem mais complicada. Porque não só agora nós não tínhamos mais uma simplicidade de referência no universo estático lá fora, mas agora esse mesmo universo lá fora, digamos assim, evolui. Então a história ficou mais complexa, mas igual a discussão local-global continua existindo. E ainda existe nos dias de hoje. Não é à toa, já que você falou na questão da massa, não é à toa que os dois conceitos de massa que eu conheço, eu não diria que os físicos conhecem, porque muitos deles não conhecem o aspecto gravitacional que começou com o mar. A maior parte deles conhece o mecanismo de Higgs, que é o mecanismo das partículas elementares. Então, aí também você vê, o mecanismo de Higgs é um mecanismo local, um processo que acontece localmente, no interior da matéria.
o mecanismo de mar, na verdade, é um processo global. Na verdade, o mar está dizendo que é o universo que concede massa às partículas. Aí você diz, mas como pode? Se o universo está lá longe, são centenas de bilhões de estrelas, essas coisas todas, como é que pode dar massa? Não esqueça, nós temos um universo em processo dinâmico. Nem sempre o universo teve esse volume tão grande. Ele foi extremamente condensado no passado. E aí, nesse momento, local e global não tem mais sentido. Porque o local e o global são, na verdade, distinguidos simplesmente pelo volume envolvido localmente e globalmente. Quando o universo, se você olhar no passado, o universo estava extremamente condensado. O que é local, o que é global? Está claro? E é naquele momento que essa ideia de concepção de massa aparece. Por isso que o mar, que não tinha pensado ainda na evolução do universo, pelo menos não específico, Travou, professor. Oi? Agora voltou, eu acho. Pronto, voltou. Está me ouvindo? Sim. Ok. Então, na verdade, ainda hoje você tem essa confusão, digamos assim, entre local e global. Só a última questão, rapidinho, só para não perder o fio da Eu não meada. estou ouvindo. Não tá ouvindo? Tá. Deixa eu ver se é um problema aqui. Alô, 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 alô. Alô? agora estou ouvindo. Pronto. Tá. Só uma última questão que eu não sei se faz sentido, mas me veio assim com relação à escala, né? Porque se quando o universo estava extremamente condensado, como é que a gente pode pensar nessa questão de escala? No sentido de diferenciação mesmo entre o local e o global, né? Porque me parece uma questão até um pouco relativa. Não sei se pode ser relativa, mas a escala é relativa em algum sentido? Mas é exatamente disso que a gente está falando. Ou seja, na verdade, a distinção local e global ganha sentido nos dias de hoje porque você tem um volume imenso. Aí você começa a discutir essa relação entre local e global. Mas, na verdade, quando a gente vê um universo dinâmico, você vê que, provavelmente, por coerência, essa estrutura toda foi embora. Quer dizer, na verdade, local e global, mais do que nunca, deveriam estar entrelaçados, porque, na verdade, a distinção foi simplesmente um processo que aconteceu com a expansão do universo. Tudo é um, entendi. É isso, não é? Tudo é uma coisa só. Exatamente. Exatamente. Que bonito. Professor, o senhor comentou nesse capítulo que em 2010 teve um simpósio sobre modelos de bouncing, em homenagem ao senhor. Você poderia falar um pouco desse evento? Onde foi? Foi organizado por quem? Quem participou? Olha, foi organizado lá no CDPF. Meus antigos alunos, que se tornaram meus colegas, e eles convidaram muitas pessoas que estavam trabalhando em modelos com bounce, não necessariamente os nossos modelos, e no mundo todo. Isso foi bom, porque foi ali que começou a ideia de escrever aquele artigo que eu mandei para vocês do Physics Reports,
para mostrar que, na verdade, a ideia do universo compound não é uma ideia de uma ou duas pessoas. Há muitas pessoas já trabalhando nisso, e essa ideia certamente vai se impor naturalmente sobre a outra, que é uma ideia esdrúxula. As pessoas argumentavam que quem é religioso prefere um universo singular. Eu não entendo isso. Se eu fosse religioso, eu diria Deus tem mais o que fazer do que ficar fazendo um universo singular. Eu acho uma bobagem, entende? E, agora, por outro lado, de uma certa maneira, já lá, muitos anos atrás, mais de 200, 300, 400 anos, a religião e a ciência se separaram, entende? Cada um tem o seu domínio. Você pode ser cientista e ser religioso ou não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando isso por causa do modelo com singular, que a maior parte das pessoas sempre argumentava dessa maneira. Seria um absurdo ter um modelo com bounce. Na verdade, como eu falei nesse vídeo hoje para o pessoal lá de Coimbra, e vou mostrar para vocês depois, a história é muito mais desagradável, se você quiser. Eu não deveria falar isso, porque, por muito menos, já mandaram um filósofo de cicuta por estar influenciando os jovens. Mas, em suma, é possível, na verdade, é bem possível que essa ideia de bouncing, ou seja, que tem um universo que colapsa e expande, se repita. Ou seja, não haveria só um bounce, mas haveria uma sucessão de bounces. E como as leis da física podem variar num desses, digamos assim, universos, elas poderiam variar no outro universo, chamando o universo aquela fase de expansão e colapso, tá certo? Então, na verdade, você teria vários ciclos. Hoje, na física que a gente conhece, valendo a teoria da relatividade geral, nós não temos nenhum argumento suficientemente forte para mostrar que essa sequência de ciclos tenha fim. As pessoas ficam deprimidíssimas quando eu falo isso. Mas eu digo, olha, não vejo razão nenhuma. Eu fico deprimido quando eu vejo o presidente da República fazer bobagem. Mas o universo está pouco se ralando, não interessa. Isso é o contrário, é até interessante imaginar o que vai acontecer com o universo. Será que o universo está progredindo no nosso modo de imaginar? O que é progressão? Entende? O que é a melhor configuração? A melhor configuração, se você perguntar para diferentes culturas, para diferentes civilizações, na Ásia, na África, na América, na Europa, o melhor pode ser diferente de grupos para outros. Então, na verdade, essa diferença, tá certo? Que mostra que a ideia de um melhor progresso isso é um antropomorfismo, digamos assim, extremamente exagerado. É porque também a humanidade não está ajudando muito na progressão do planeta, né? Em partes assim, está mais pela destruição mesmo. Nós estamos indo mais para um próximo Big Bang do que para ir para outras galáxias mesmo. Professor, deixa eu te perguntar. Como é para você, assim, que você falou que lá em 1970 você já estava falando já da massa dos neutrinos e tal, e só meio que agora a galera foi começar, tipo, a acreditar que a massa dele existe mesmo e tal. Não é muito chato você, tipo, falar com a geral, tipo, "Ô, galera, é isso aqui mesmo." E aí, tipo, ninguém acredita e de repente, tipo, outra pessoa fala, aí, tipo, não, agora esse cara tá certo. Não dá um ódio, não? Veja você,
aquele artigo foi publicado, ou seja, não é uma imaginação minha. Ele foi publicado e as pessoas podiam ler e tirar a consequência que dali seguiria. Na verdade, você tem que entender que a física, assim como qualquer atividade, ela tem um aspecto sociológico muito forte. Ela é feita por grupos. Esses grupos, na verdade, é que, de uma certa maneira, controlam a evolução da ciência. Você já se perguntou o fato de que você já viu lá na sua biblioteca a quantidade de revistas que existe? Tem várias revistas sobre os mesmos temas, às vezes. Revistas de altas energias, de baixas energias, energia de cosmologia, várias. Por que tem várias revistas? Por que existem dezenas, eu acho talvez centenas de revistas? A razão é muito simples, é sociológica. É porque esses são grupos que têm uma visão específica, comum, da física. Essa visão específica, você podia dizer, mas espera aí, a física não é uma ciência exata? Sim, isso não quer dizer absolutamente nada. Há territórios em que a ciência exata dá a margem a uma interpretação ideológica. Um exemplo concreto, que eu já falei várias vezes aqui, é a questão, e esse exemplo é bom porque ele já nem fala do Bounce, vamos falar da mecânica quântica. A mecânica quântica tem uma interpretação chamada interpretação de Copenhagen, não sei se vocês já estudaram isso, no qual os processos quânticos envolvem um observador externo. Esse observador externo é quem faz as medidas. Na verdade, essa interpretação, que é usada pela, digamos, 95% dos físicos, não é a única. Existe uma outra interpretação, feita por David Bohm e outras pessoas, no qual não existe essa ideia de um observador externo, o que, aliás, é indispensável se algum dia você quiser fazer uma teoria quântica do universo. Supostamente, o universo não tem um observador externo. E a mecânica quântica não poderia ser aplicada ao universo se você fica com essa visão da escola de Copenhagen. Aí você diz, mas então, como decidir entre uma escola e outra? A razão é terrível. Por quê? Porque, ao fazer as experiências não dependem dessa interpretação. Todas as duas interpretações usam o mesmo aparato mental, a mesma situação observacional, não diferem em nada. Então, na verdade, no mundo quântico, você não precisa ter, digamos assim, uma visão unificada do que deve ser a interpretação da mecânica quântica. Que história é essa de princípio de incerteza, essas coisas todas? Na verdade, se você olhar bem para isso, você vai ver que o mundo quântico, as observações, o decaimento das partículas, a interação entre as partículas, não depende dessa interpretação da mecânica quântica. Então, você diz, mas então isso é o quê? Ideologia? É, porque nós precisamos de uma interpretação da mecânica quântica. Como decidir entre uma e outra? Então, você tem certo tipo de argumentos favoráveis a uma e outro tipo de argumentos favoráveis a outra. Mas isso não pode ser decidido pela observação, ou dizer de outra maneira, até hoje, ninguém conseguiu exibir uma contradição de uma ou de outra teoria, de uma ou de outra proposta. Então, enquanto não existir um modo pelo qual, teórica ou observacionalmente, se elimine a outra, elas vão ter que conviver. Então, o que faz você aderir a uma ou outra? São razões pessoais. Um grupo onde você está inserida. Se você, por exemplo, está num grupo onde 99% dos seus professores acreditam que a interpretação de Copenhague é a correta, você não vai ser ingênuo a ponto de dizer que a interpretação de Bohm está correta, porque você vai ser eliminado desse grupo, só por isso.
Isso não é explicitado. Ninguém vai sentar e dizer, afinal, você aí, diga aí, você aceita qual a interpretação? Não é isso que acontece. Não é assim. As coisas vão naturalmente se organizando de uma tal maneira que você é levada pelo grupo a adotar essa ou aquela posição. E isso acontece praticamente em toda parte da física. Uma gozada, eu sempre achei que a física fosse uma ciência exata. Ela é exata. Mas, como toda atividade humana, ela tem por trás uma ideologia. A ideologia não é exata. A ideologia tem outra estrutura. Está claro isso? A gente pode desenvolver isso em outra hora, mas isso vai levar a gente muito longe desse livrinho que a gente está examinando aqui. Obrigada. Vocês hoje estão muito filosóficos, né? Poxa, eu perdi altas aulas, eu estava meio que trabalhando e tal, então já vim preparada para isso. Estou vendo aqui a história dos números e da construção das leis físicas. Tá aqui. Camila, você nunca mais tocou nesse assunto, hein? Depois você me escreve sobre isso. Professor, eu queria agradecer, inclusive, o livro do Bertrand. Nossa, eu tô, tipo, absolutamente encantada com o Bertrand Russell. Eu tô, tipo, pirando, assim. Eu ainda não Você está escrevi pro lendo, senhor. Bertrand Russell? Nossa senhora, tudo tá fazendo muito sentido. Obrigada mesmo. Eu vou escrever também. Você sabe que o Bertrand Russell, ele era um típico inglês e vivia numa família abastada e, obviamente, teve tudo do bom e do melhor e nunca se preocupou com questões sociais. Mas quando aconteceu a Guerra do Vietnã, imagine que vocês saibam que houve uma guerra no Vietnã de invasão, né? Os americanos invadiram o Vietnã e começaram a matar vietnamitas só porque eles tinham uma opinião diferente sobre como se deve comportar em sociedade. Mas, em suma, o Bertrand Russell criou um tribunal, chamado depois Tribunal Russell, de crimes de guerra no Vietnã. Ele e a outra pessoa, o Jean-Paul Sartre, fizeram um tribunal maravilhoso, vale a pena ler essa história, maravilhoso. Depois eles se expandiram e até o José Leite Lopes participou mais tarde de uma dessas expansões do Tribunal Russo. Foi, imagino eu, que tenha sido o único brasileiro que participou desses aspectos. Ou seja, o Bertrand Russell, ele, através da lógica, como era uma pessoa extremamente coerente, ele achava um absurdo um país impor a sua lei a outro, simplesmente porque o povo estava imaginando um modo diferente de se comportar socialmente. Tudo por causa de lógica. Ele não era de esquerda nem de direita, ele era simplesmente um lógico. Impressionante isso. Só um comentário sobre esse livro, porque tem tanto a ver com o que o senhor escreve, que assim, realmente é muita conexão, né? Dessa questão de que ele parece que ele supõe na realidade uma existência total, e isso é a base da teoria dele. Enfim, eu não consigo formular ainda. É isso, tudo bem, uma hora eu formulo melhor. Tem um trecho que o senhor fala, traz uma questão aqui no capítulo 8, que é: seria possível a interpretação de Einstein como macroscópicas no sentido empregado por Maxwell no eletromagnetismo? Não entendi. Pode repetir? Seria possível interpretar as equações de Einstein como macroscópicas no sentido empregado por Maxwell no eletromagnetismo? Sim. Você disse que você respondeu essa questão. Sim, na verdade,
Porque, veja, quando você descobre as equações de Maxwell, se você já entendeu as equações de Maxwell, uma coisa é as equações de Maxwell no vazio, outra coisa é as equações de Maxwell no interior da matéria. Então, na verdade, no interior da matéria, existe um objeto chamado de elétrons, que tem propriedades que devem ser levadas em conta na alteração das equações de Maxwell. Então, na verdade, quando você faz isso, você pode separar as configurações microscópicas das configurações macroscópicas. E você pode considerar como de uma você chega à outra. A pergunta, então, é a seguinte: na gravitação isso não seria possível, porque na gravitação é só geometria. E, na verdade, essa resposta trivial não é verdadeira. É possível, sim, de uma maneira um pouco mais sofisticada, mas é possível imaginar uma situação semelhante às equações de Maxwell, microscópicas e macroscópicas, envolvendo, nesse caso, assim como as equações de Maxwell no interior da matéria, elas têm que ser alteradas, as equações da gravitação no interior da matéria teriam que ser alteradas também de uma maneira equivalente. Como, na verdade, as observações gravitacionais não chegam a esse nível, as observações eletromagnéticas são extremamente finas, são extremamente positivas. Então, você pode perfeitamente bem entender o eletromagnetismo no interior de um meio dielétrico, no interior da matéria, e as diferenças que ele tem, por exemplo, no vácuo. Na gravitação, isso é um pouco mais complicado, por causa da fraqueza do campo gravitacional. Entende? E também pelo fato de que a gravitação é universal e todo mundo e é só atrativa. Ou seja, você não consegue blindar a gravitação. No eletromagnetismo você pode, você tem cargas positivas e negativas, você pode blindar, então, uma configuração. Na gravitação isso é impossível. Então fica difícil. Mas, do ponto de vista formal, teórico, sim, há uma possibilidade de você ter uma distinção entre o microcosmo e o macrocosmos, alterando a teoria da gravitação da realidade geral. É possível. Isso foi feito. O grupo lá do CEPF fez isso. Me vem à mente a pergunta: por que fazer isso? Por quê? Uhum. Por que o quê? Por que fazer isso? Por que estabelecer essa distinção? Qual a distinção entre o microcosmo e o macrocosmo? É. Na verdade, veja, no eletromagnetismo, você sabe muito bem de onde vem isso. É porque a matéria é formada de átomos. Esses átomos têm um processo de interação. Então, na verdade, essa interação entre os elementos da substância que você está discutindo interferem na própria evolução do campo eletromagnético. Então, na verdade, no eletromagnetismo, isso é fácil de você perceber, porque a matéria é feita de átomos, e esses átomos têm interação eletromagnética. Na gravitação, não existe o equivalente. Então, você tem que olhar para outras circunstâncias. Então, na verdade, tem que olhar para outra configuração, que não é essa configuração simplista de que a matéria é feita de átomos. Porque na gravitação a história é bem mais complicada, porque se trata de geometria. Na verdade, você teria que passar por um outro estágio, onde a geometria seria uma consequência de processos da matéria, e não simplesmente a totalidade da interpretação do campo gravitacional. Mas isso vai afastar a gente da simplicidade que a gente está discutindo aqui. Isso foi feito por várias pessoas. Feynman, nos anos 60, Grishuk, nos anos 80, várias pessoas fizeram essa análise.
E nós lá no CBPF também fizemos. Mais adiante podemos conversar sobre isso, mas é um pouco mais sofisticado do que a gente pode comentar, eu acho. A propósito, eu mandei para vocês que saiu esse livro meu, ó. Não sei se vocês chegaram a ver. É um livro, eu gostei muito, porque ele é muito bonitinho. Gostei de como ele foi apresentado. E agora, os exercícios, agora, eu estou vendo, eles são muito complicados. Não são fáceis, não. Ainda bem que tem algumas soluções, porque até mesmo eu teria dificuldade de fazer de novo esse exercício. Mas são exercícios que têm todo tipo de dificuldade. Mas, obviamente, você precisaria ter um curso de cosmologia anterior, ou pelo menos teoria da gravitação. A gente podia fazer um grupo de estudos com esse livro. Não, antes teria que fazer um grupo de estudo com outro livrinho, um outro livro, que é esse daqui, ó, que vem antes. Tá bom? Pode deixar, o senhor já mandou para a gente esse aí. Sim. E aquele livro lá é o resultado de você saber isso daqui. Uhum. Acho legal, hein, Mari? Então já tá combinado. Primeiro o grupo de estudos desse livrinho, depois do outro. Uhum. Acho que a gente pode encerrar por aqui, se ninguém tiver mais uma pergunta. Uhum. Ótimo. Boa noite, professor. Muito obrigada. Ok. Tchau. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. O senhor tá bem? Obrigada, O senhor tá melhor? professor. Eu tomei Boa a primeira dose semana. da AstraZeneca, espero que ela funcione. Agora, a segunda dose só daqui a 90 dias, porque parece que funciona. E aqui no Rio, em São Paulo, a situação também está complicada, mas aqui no Rio, nós não temos vacina suficiente. Uma coisa assim espantosa. Quando você se dá conta de que há 8 meses atrás as vacinas Pfizer, Moderna, até mesmo a AstraZeneca, ofereceram ao Brasil milhões e milhões de doses a um preço bem mais barato do que a gente está comprando hoje, chega a ser realmente absurdo o que aconteceu nesse país. Absurdo. Sim. Nossa, teve um hospital aqui na região metropolitana de BH que eles roubaram as vacinas. Tá até na Caramba. polícia. Eles roubaram 90 doses. Caramba! Nossa, Você está em Simplesmente BH? eu sou de Belo Horizonte. meu Deus. Você está aí nesse momento, em Belo Horizonte? É, Caramba! Parece que Minas também a situação está complicada, mas São Paulo parece que ainda é pior, não é? Não sei no interior de vocês, onde vocês estão, vocês não estão na capital, mas no interior também às vezes tem problemas, não é? aqui tá Aqui tudo na onda roxa, tá tudo fechado, O tudo interior tá fechado. ruim. Aqui tem histórias de que alguns postos de saúde estão jogando vacina fora. Por quê? Meu Deus.
por conta de um processo burocrático. As pessoas não estão indo se vacinar, alguma coisa assim, e aí eles não podem guardar as vacinas, e aí eles jogam fora as que sobram. Que absurdo! Eu ouvi de umas enfermeiras. Uhum. Que Meu loucura. Deus. É a falta de uma organização central. Nós não temos um presidente capaz de coordenar isso. Então, Não tem, não temos. vocês são jovens, mas os parentes de vocês, pais, avós, é que devem estar preocupados com a situação, porque, na verdade, isso atinge mais as pessoas idosas, se bem que, na verdade, na França, hoje em dia, eu estou vendo aí um programa francês, pessoas de 30, 35 anos estão sofrendo Covid de uma maneira muito grave, até morrendo por causa disso. Não, parecia que pessoas de 30 anos nunca poderiam ter esse tipo de final. Mas parece que está tendo. Então, a situação é muito grave. E enquanto a gente não controlar isso, né, não vai ser possível sair daqui. É uma coisa horrível. É realmente uma situação desagradável, muito desagradável. Aqui teve caso de 5 crianças que morreram e um Que cara criança? de 22 anos. Sim, acho que foram 3 bebês e 2 crianças até 5 anos, sei lá. Caramba! De Covid? Foi. Aí teve recém-nascido e criança mesmo. E teve também de um cara de uns 22 anos também. Pois é. Agora está dando assim, quer dizer, na verdade, essas mudanças que estão acontecendo. Que loucura, hein? Porque Bom, enquanto não vacinar todo mundo também, vai cada vez chegando mais perto de todas as idades. Não vai estar selecionando mais, sabe? Vai só engolir todo mundo mesmo. claro. Tá bom, ok. Vamos pensar positivo e tentar influenciar as pessoas da nossa vizinhança para poder resolver essa questão. Sim. Boa noite, Tá, então, pessoal? professor. Muito obrigada por hoje Cuidem. também. Tchau. Se cuidem.